E aí, pessoal, tudo bem? Vamos prosseguir aqui com as questões a respeito do CPC 08. Olha essa questão um pouquinho mais antiga, uma questão da FCC aplicada em 2012. Diz que a partir de 1º de janeiro de 2008, só para a gente relembrar, né? De acordo com as normas brasileiras de contabilidade, ou seja, a partir aqui da lei, a partir da lei 11.638 de 2007, né? Ou seja, a partir da sua vigência, a partir de 1 de janeiro de 2008, de acordo com as normas brasileiras de contabilidade, o prêmio recebido na emissão de debêntures passou a ser contabilizado na data do fato contábil como o quê? Uma receita diferida a apropriar, conforme a gente viu, alternativa A. É uma receita que será apropriada, né? Esse prêmio na emissão de debêntures será apropriado de acordo com o regime de competência, ou seja, entre a data da captação desses recursos e o resgate dessas debêntures, né? Então, por que isso aqui é importante? Porque lá em 2012, tudo bem, né? Já havia um tempo, né? Mas antigamente, na redação original, então da Lei 6404, esse prêmio era uma reserva de capital. Então, o aluno que não estivesse atualizado, ele iria na alternativa B, né? Isso aqui era na redação original. Na redação original da Lei 6404 de 76. Então, cuidado aí com essa alternativa B, tá ok? Bom, vamos voltar às questões recentes, né? A questão 19 diz que em 31 de 12 de 2015, uma empresa obteve lá um empréstimo, então uma captação de recursos no valor de R$ 1 milhão, com as seguintes características. Então, prazo total de 6 anos, né? Ele vai pagar então isso aqui ao longo aí dos próximos 6 anos. Há uma taxa de juros de 10% ao ano. Isso aqui vai gerar o quê? Então, uma despesa financeira, hein? Uma despesa financeira. Lembra que essa despesa financeira é atrelada aqui ao empréstimo. Então, ele vai pagar 10% ao ano e vai pagar R$ 100 mil de despesa financeira por ano, tá ok? Ele diz que o pagamento da parcela anual é de R$ 229.607, tá ok? Então são 6 parcelas, né? Iguais e anuais, iguais e anuais. Então a primeira parcela vai vencer, por exemplo, 31 de dezembro de 16 e assim por diante. Bom, para a obtenção do empréstimo, a empresa incorreu em custos de transação no valor de R$ 30 mil, pagos no ato da assinatura, fazendo com que a taxa de custo efetivo, e essa que é a taxa importante para a gente calcular o encargo financeiro, lembra? É a taxa efetiva, que é aquela taxa interna de retorno, é de 11%. Sabendo que a empresa efetuou o pagamento da primeira parcela na data do vencimento, o quê? Então vamos lá. Bom, ele fala aqui de 31 de dezembro de 16. Eu vou aproveitar essa questão, como é a primeira questão aí que fala de taxa efetiva, eu vou brincar um pouco com esses conceitos, tá ok? Obviamente que na prova você não vai precisar fazer toda essa análise, eu só quero aqui que você entenda o que é a taxa de juros de 10% ao ano, essa é a taxa contratada. Fui até um banco, obtive R$ 1 milhão emprestado, né? O banco vai me cobrar juros. Isso aqui é uma despesa financeira contratada aqui de 10% ao ano. Mas ele fala aí da taxa efetiva de 11% ao ano. O que é essa taxa efetiva, lembra? Essa é aquela taxa onde vai pegar todos os fluxos futuros de caixa, né? Então a gente está falando aqui de fluxos de saída de caixa, vou pagar essas parcelas anuais no valor de 229.607, né, ao longo dos próximos 6 anos, trazendo isso a valor presente para que eu chegue no valor de captação líquida, qual que é a taxa de juros que eu devo utilizar nesse desconto? É 11% ao ano. Então eu vou escrever isso aqui para a gente ter uma ideia. Então vamos lá, fazer aqui a questão 19, só para a gente ter uma ideia. Bom, o valor do empréstimo é R$ 1 milhão, perfeito? R$ 1 milhão. Bom, e ele vai ter que pagar, então, nos próximos 6 anos, uma parcela aqui que ele falou o valor lá. Parcela aí, 4 anos, 5 anos e 6 anos. Então, aí estão, né, os fluxos de saída de caixa referente a esse empréstimo, tá ok? Então esse empréstimo aqui, ó, existe uma parcela então de 229.607. Então se eu trouxer essas parcelas a valor presente, né, vou trazer aqui na data focal, na data do empréstimo, ok? Trazer todos esses pagamentos ao valor presente. O que a gente tem se eu trouxer todos esses valores para cá? Então eu vou ter a seguinte situação, né? Vamos lá, a taxa contratada, ele diz que é de 10% ao ano.
Então, se eu pegar essas parcelas, né, se eu pegar e calcular essas parcelas a valor presente, então a primeira parcela de 229.607, 229.607. Novamente, você não vai fazer isso aqui na hora da sua prova, só para você entender o conceito. Então, vou dividir aqui por 1,1, né, ou seja, 1 mais 10%, que é a taxa de juros. Mais a segunda parcela, 229.607, dividido por 1,1 ao quadrado, né, até a última parcela de 229.607, dividido por 1,1 elevado à sexta potência, é a última parcela daqui a 6 anos. O valor presente tem que ser R$1 milhão. É lógico, até aqui, esse foi o cálculo que o banco fez. Né? O banco, ao solicitar esse empréstimo de R$1 milhão, o banco falou, tudo bem, vou te cobrar 10% em cima disso, esses são os juros. Portanto, essa parcela, o banco fez essa conta, a parcela deu 229.607, tá ok? Então veja que essa taxa é a taxa contratada do empréstimo. Taxa contratada do empréstimo. No entanto, não entrou R$1 milhão na minha conta. Não entrou R$1 milhão na minha conta porque eu tenho custo de transação. Então, o que a gente tem, né? O cenário real. Qual que é o cenário real? Vou fazer aqui em roxo o cenário real desse empréstimo. Ou seja, qual que foi o valor de captação líquido? Foi de R$1 milhão, que é o valor do empréstimo, menos o custo de transação que eu tive que pagar em decorrente dessa transação. Ou seja, entrou apenas R$970 mil na minha conta. E perceba que os fluxos de caixa que eu tenho permanecem o mesmo. Eu vou continuar tendo que pagar essa parcela de 229.607, percebe? Continuo tendo que pagar essa parcelinha aqui, só para você entender o conceito. Depois a gente vai resolver as questões de forma ágil, tá ok? Vou passar uma receita de bolo. Então, olha só, essas são as parcelas. Se eu trouxer tudo isso aqui a valor presente novamente, todas essas parcelas aqui para valor presente, né? Todas essas parcelas aqui a valor presente, todas as parcelas dos 6 próximos anos, né? Qual que é a ideia aqui? Bom, se eu calcular então o valor presente dessas parcelas, o valor presente tem que se igualar aqui ao que entrou no meu caixa, R$970 mil. Então o valor presente vai ter que ser R$970 mil. Qual que é a taxa de desconto que eu devo utilizar para que o valor dessas parcelas me retorne um valor presente de R$970 mil? Essa é a taxa efetiva, aqui, ó, de 11% ao ano. Ou seja, para eu chegar nesse valor presente, eu vou ter que pegar 229.607, dividir por 1,11, né? 1 mais 11%, mais 229 da segunda parcela, dividir por 1,11 ao quadrado, e assim por diante, até a segunda parcela. Você pode fazer uma tabela no Excel e fazer esse teste. Tem que dar certo, pode ser que dê alguma diferença em razão, né, de aproximações. Afinal, ele dá 10%, dá 11%. Pode ser que dê algum problema aí de aproximação, alguns centavos, mas vai ser, fazendo essa conta, você vai chegar em algo muito próximo, certamente, em algo muito próximo de R$970 mil. Ou seja, perceba que essa taxa efetiva, a taxa efetiva, a gente estudou isso aqui lá nas definições. Ela, então, é de 11%, porque ela iguala esses pagamentos, essas saídas de caixa, né? Ou seja, o valor presente desses pagamentos se iguala ao valor de captação líquida, que é o efeito, né, no fim das contas, que esse empréstimo causou no caixa da minha entidade. Tudo bem, eu emprestei R$1 milhão, mas eu tive R$30 mil de custo de transação relacionada a essa operação. Portanto, o valor de captação líquido foi de R$970 mil. Então, esse aqui é o valor que eu chamo de valor de captação líquido, que é o empréstimo, né? R$1 milhão menos o custo de transação, tá? R$1 milhão menos o custo de transação. Perfeito? Então, essa é a taxa efetiva, né? Esse é o sentido de taxa efetiva, um conceito de matemática financeira. E por que é importante a taxa efetiva? Porque é ela que a gente vai utilizar para o cálculo dos encargos financeiros. E veja que eu não falei da despesa financeira, eu falei dos encargos financeiros. Que encargos financeiros são esses? No caso dessa questão, a gente tem duas espécies desse gênero chamado encargo financeiro.
Um é a despesa financeira. Despesa financeira atrelada ao empréstimo de 10% ao ano. Então, 10% ao ano vezes 1 milhão dá 100 mil reais de despesa financeira, né? E o outro, né, a outra parcela desse encargo financeiro é o que? É a amortização do custo de transação. Então, vamos dar uma olhadinha, né, em todos esses lançamentos contábeis, tá ok? Então, vamos lá. Então, qual é o valor dos encargos financeiros? Receita de bolo, hein? Receita de bolo. Os encargos financeiros serão dados pelo valor de captação líquido vezes a taxa efetiva. A taxa efetiva, que no caso aqui é de 11%. Então, encargos financeiros, os encargos financeiros serão de valor de captação líquida, 1 milhão menos 30 mil reais, 970 mil reais, vezes a taxa efetiva de 11%. Então, veja que eu utilizo a taxa efetiva, hein? Utilizo a taxa efetiva. Bom, com isso, os encargos financeiros serão de R$ 106.700. Então perceba, lembra que eu falei que esses encargos financeiros, eles englobam nessa questão duas parcelas. A despesa financeira e a amortização do custo, ok? Despesa financeira e amortização do custo. Se eu quiser saber a parcela de cada um, então aqui fica fácil. A despesa financeira eu sei que é 10% ao ano, 10% vezes 1 milhão, dá 100 mil reais. Ou seja, desses 106 mil reais, 700 reais, 100 mil é a despesa financeira. O restante, 6.700, é a amortização do custo. Então, se eu quiser decompor isso aqui, eu sei que parte disso é despesa financeira, dada então por 10% vezes 1 milhão, 100 mil reais, e o valor restante é a amortização do custo de transação, então é o restante 6.700 reais, tá ok? Novamente, aqui a gente está fazendo a primeira questão a respeito do tema, eu quero explicar direitinho para vocês. Então vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar que a gente já está fazendo todos os lançamentos, e eu vou propor então o lançamento na data da captação do empréstimo, e depois essas apropriações que a gente acabou de fazer. Vamos lá então, vamos fazer os lançamentos contábeis, né? Então vamos fazer aqui o lançamento contábil na data da captação, que foi em 31 de dezembro, né? 31 de dezembro de 15, 31 de dezembro de 2015. Qual que é esse lançamento contábil? Bom, quanto que entrou no caixa da entidade? Entrou no caixa da entidade o valor de captação líquido de 970 mil reais. Tudo bem, entrou 1 milhão de reais, mas eu tive que pagar 30 mil reais de custo de transação. Bom, qual que é o valor da conta que eu tenho? Deixa eu colocar isso aqui mais para baixo. Qual que é o valor da conta que eu tenho chamada aí empréstimos a pagar. Novamente, você não vai fazer tudo isso na sua prova só para você entender, né? Empréstimos a pagar. Quanto que eu tenho a pagar? Eu tenho 6 parcelas de 229.607. 229.607 vezes 6, eu tenho a pagar então 1.377.642 reais. Então isso aqui está tudo no passivo exigível, parte no passivo circulante, parte no passivo não circulante. Bom, a gente sabe que tem custo de transação aqui a amortizar, a gente viu que esse custo de transação a amortizar é retificador, é uma conta retificadora do próprio empréstimo a pagar, então custo de transação a amortizar de 30 mil reais, retificando, né? Retificando o valor do passivo exigível. E está faltando aí um débito aí, né? Um débito de quanto? Vamos fazer a conta aqui, 1 milhão dá 377. Então, 377.642. Esse é o que? As despesas financeiras, né? As despesas financeiras a transcorrer de 377. Então, isso aqui também retifica o passivo exigível. É logicamente que eu poderia ter chamado essas duas contas apenas de débito. Olá, meus amigos, minhas amigas, e aí, gostou, curtiu o professor Igor Sintra? Top de linha, professor Igor Sintra, professor aqui da Lá Concursos,
o professor de contabilidade geral e contabilidade avançada. Quero fazer um convite muito especial. Primeiro, para você concluir a gravação dessa aula, você terminar essa videoaula, porque você assistiu apenas um pequeno pedaço da totalidade da aula. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que nós aqui da Lá Concurso, nós temos um super projeto de Cefaz Brasil, é isso mesmo. Todos os concursos de Secretaria de Estado de Fazenda, nós aqui da Lá Concurso, nós estamos preparados para te atender. Então, olha só, essas aulas, o módulo completo de contabilidade geral e contabilidade avançada e algumas revisões encomendadas para o professor Igor Sintra, este módulo, mais as outras disciplinas do concurso de Cefaz. Professor, quais outras disciplinas? Português, matemática, os direitos administrativo, constitucional, civil, se tiver, penal, qualquer direito que tiver, mais legislação específica, direito tributário e assim por diante. Nosso curso, qualquer curso de Cefaz Brasil, ele custa apenas 10 parcelas de R$60. 600 reais é o nosso curso. Este curso, nosso Cefaz, com as aulas do professor Igor Sintra, custa apenas R$600. É isso mesmo, R$600, 180 dias de acesso. Você terá direito a todas essas videoaulas de direito, de todos os direitos, contabilidade, ou seja, o curso Cefaz completo, ponto a ponto, e mais legislação específica com nossa equipe de professores aqui da Lá Concurso. Então, espero vocês. Tem um link aqui embaixo, clique nesse link que você vai lá diretamente na nossa página da Cefaz Carreira Fiscal aqui da Lá Concurso. Espero vocês, um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.